Boa tarde, Josi. Não escuto a transmissão da música.
Feliz sábado. Feliz sábado, leitores. Eu agradeço a compreensão de vocês sempre que acontecer algum imprevisto nas nossas reuniões, porque o meu notebook, ele às vezes trava muito e quando eu vou falar aqui pelo celular, eu tenho que desativar o som do notebook, só que esse processo de desativar o som tem vários segundos que eu tenho que aguardar ele raciocinar. Mas vamos avançar mesmo assim. Hoje, então, nós vamos, nessa semana, né, que passou, nós estudamos o capítulo 2 do Música, sua influência na vida do cristão. Então, que vocês todos sejam bem-vindos. Lembrando que não é que eu passe o estudo sobre o capítulo 2. Essa reunião é para que todos possam ter oportunidade de comentar a respeito do que você aprendeu nesse capítulo, tá? Então, não é o objetivo da Josi passar um estudo sobre o capítulo 2. Eu estou apenas gerenciando aqui os comentários. Então, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pelo Santo Sábado, agradecemos porque o Senhor é nosso Criador e o nosso Redentor. Senhor, nós vamos comentar a respeito do capítulo 2 do Música, sua influência na vida do cristão. Esse livro foi inspirado por ti, nós cremos nisso. Portanto, também cremos que o Senhor nos dará poder para viver os princípios que estamos estudando sobre música. Por favor, Senhor, nos dê boas circunstâncias da tecnologia, de discernimento, de mais o Teu Santo Espírito para aprendermos mais uns com os outros. Por favor, Senhor, seja também com a gravação que está sendo feita, e nos dê uma mente clara para aprendermos. Por favor, esteja também com os outros leitores que não estão participando das reuniões, que o Senhor também os ensine em outras circunstâncias. É o que nós pedimos pelos méritos de Jesus. Amém.
Eu quero começar lendo. Meu celular está baixo, o som está baixo? Veja se está melhor, pessoal. Veja se está melhor e comenta aqui. Eu Tá ótimo. estou. Está melhor? Tá perfeito. Ótimo. Ok, vamos avançar então. Se vocês estiverem ouvindo alguns ruídos no fundo, são as músicas dos vizinhos, mas em nome de Jesus vamos avançar. Leitores, eu quero ler aqui primeiro Salmos 105, 1 e 2, que diz assim: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os teus feitos entre os povos. Cantai-lhe salmos, falar de todas as suas obras maravilhosas, maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Eu iniciei com esse versículo porque é o propósito da música, é exatamente glorificar o Senhor. Então, é bom estarmos com esse entendimento na nossa mente. Eu vou agora ler um primeiro texto do capítulo 2, com o título A Música em Israel. E aí depois já vocês podem levantar aí as mãozinhas para a gente avançar nos comentários, tá bom? O primeiro texto que eu quero mencionar vai ser do primeiro parágrafo mesmo, com um título que diz assim: Fixava as lições ensinadas por Deus. Enquanto o povo viajava pelo deserto, muitas lições preciosas se lhes fixavam na mente por meio de cânticos. Na ocasião em que se livraram do exército de Faraó, todo o povo de Israel participou do cântico de triunfo. Ao longe, pelo deserto e pelo mar, ecoava o festivo estribilho, e as montanhas repercutiam as modulagens de louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Êxodo 15, 21. Muitas vezes, durante a jornada, era repetido esse cântico, animando os corações e avivando a fé nos viajantes peregrinos. Os mandamentos, conforme foram dados no Sinai, com promessas de favor de Deus e referências às suas maravilhosas obras em seu livramento, foram por orientação divina expressos em cânticos e cantados ao som de música instrumental, sendo devidamente acompanhados pelo povo. Então, mais uma vez, né, o que a gente comentou no capítulo 1, também a gente vê aqui que a música sempre tinha um propósito, sempre estava glorificando a Deus, sempre estava lembrando das suas maravilhas, lembrando do que tinha acontecido, lembrando de como Deus agiu. Então, eu li, né, no Salmo 105 exatamente sobre isso, cantar sobre as suas maravilhas, sobre as suas obras, sobre quem Ele é. Então, quando a gente olha para a história de Israel, para o povo de Deus, como Deus vai conduzindo o seu povo, nós vemos a música ali presente, os cânticos ali, mas vemos que existe aí um propósito. Então, um dos propósitos e uma das maneiras que Deus agia no povo, né, ensinava, era através da música, do cântico. Então, nós vemos que ela é poderosa, mas que tem um propósito sempre de educar. Eu citei isso semana passada e vou continuar citando. A música, um dos propósitos dela é de educar o povo, né? Nos educar. Então, é muito importante nós termos essa visão do que acontecia no passado para que a gente tenha uma visão correta do que deve acontecer no presente. Alguém gostaria de comentar a respeito do capítulo 2? São capítulos pequenos, né? Mas que têm lições muito especiais. Você pode levantar a mãozinha aqui, clicando em reações, e aí eu passo a palavra.
para que fique mais organizado. Depois também nós podemos comentar a respeito do vídeo educativo dessa semana, que foi com o Dr. Hélio Coutinho, com o título sobre os efeitos da música no corpo, né, que eu mandei lá no grupo. Então, toda semana, leitores, nós vamos comentar a respeito de um capítulo do livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, e também eu sempre estou mandando um vídeo que é um vídeo oficial, um vídeo educativo sobre música lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, nós também teremos a oportunidade de comentar a respeito do vídeo. A Alisson, pode comentar? Boa tarde a todos, feliz sábado. Aqui também nas minhas redondezas. Tá ouvindo minha voz? Ah, ok. Nas minhas redondezas aqui tá tendo umas batidas misteriosas. Aí vocês não estranhem não, tá? Não é na minha casa não, esse som não. Pra não acharem que é um cliente desviado. Ah, é, eu queria fazer um comentário com base no texto que foi lido na fala de Josi, né? É, Eita, agora fugiu da cabeça o que eu ia dizer, meu Deus do céu. Só um minutinho. Sim, uma das primeiras coisas que eu queria mencionar era sobre a questão da música ser um meio educativo, como Josiane ela sempre enfatiza, né? A música é uma forma de educar o povo de Deus. E aí a gente precisa trazer para a nossa realidade aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, o que é educação, né? A educação, de forma bem esclarecida também no Espírito Profecia, é o desenvolvimento das nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Agora, essa educação, que é o desenvolvimento, ela tem que ser harmônica. A palavra harmônica aqui ela é fundamental nesse contexto, na fala né, do escrito inspirado, porque se nós enfatizarmos apenas um dos aspectos da nossa por exemplo, eu enfatizo aqui o desenvolvimento apenas do lado físico, mas eu ignoro o aspecto moral e espiritual. Esse desenvolvimento, além dele ser arbitrário, né, ele não vai se desenvolver plenamente, né? Uma das suas faculdades serão prejudicadas e uma depende da outra para que realmente haja esse aperfeiçoamento, essa educação que nada mais é do que o refinamento, o polimento da nossa vida, né, do nosso eu, né, da nossa vida interior, para que realmente possamos alcançar esse desenvolvimento que Deus propõe a realizar em nós através da sua palavra. Agora, outro detalhe importante que Josiane mencionou aí, eu vou ligar até aqui a minha câmera para vocês verem a minha face. Com relação a Deus utilizar a música como um mecanismo para gravar essas verdades de sua palavra em nossa mente. E por que isso é necessário? Veja que a música é uma ferramenta e ela também tem partes nos hinos que são repetitivos, né? A repetição ela é fundamental, porque como nós temos a tendência de esquecer, o nosso cérebro ele tem a facilidade de ignorar ou de descartar aquilo que para ele não faz sentido. Então, quando você repete uma lição, um hábito ou qualquer outra coisa, ele começa a entender de que aquela informação é importante e ela não pode ser esquecida. Quando eu ensino espanhol para os meus alunos, um dos mecanismos que eu utilizo é a repetição. Repetição espaçada, né? Depois, quem quiser conhecer mais sobre essa teoria, é só pesquisar. O nosso cérebro ele precisa dessa repetição, mas em tempos espaçosos. Por quê? Quando eu faço isso, ao longo do dia, depois de uma jornada, o cérebro ele começa a apagar tudo aquilo que você adquiriu como informação. E isso é normal porque faz parte do processo de aprendizado. Isso qualquer coisa, certo? Seja na área matemática, qualquer área que você aderir conhecimento. Mas quando o cérebro ele começa a rever aquela mesma informação num período espaçado, ele começa a entender que você está dando essa informação para ele e que ela não pode ser esquecida. Então ele começa a criar uma rede neuronal
que na psicologia é conhecido como rede neuroplasticidade. É quando um neurônio se conecta ao outro para formar um campo neuronal para manter aquela informação fixa, certo? Por mais tempo. E aí, consequentemente, trabalhando a memória de curto prazo, a informação vai ser jogada na memória de longo prazo, etc. Então, por que Deus faz uso da música? Porque você pode ver que muitas vezes a gente canta várias vezes o mesmo hino e para a gente ele não é entedioso, né? Quando você observa, por exemplo, a trajetória de Israel, você vai ver que o povo estava fadado a esquecer as verdades espirituais de Deus. Por exemplo, quando a gente fala sobre Deus ter feito a água sair da rocha, provavelmente isso não deve impressionar muito a nossa mente. Por quê? Porque essa verdade ela não está sendo empregada de maneira incisiva em nossa mente. Então a gente vai estar enfadado a olhar essas coisas de um prisma muito cético. Ah, eu já ouvi essa história, a história que Deus fez com que Moisés, né, falasse a rocha e a água saísse da rocha. Mas se essa verdade ela não é entesourada no coração diariamente, né, porque Deus diz em Deuteronômio, né, ao levantar, ao deitar, né, que a lei deveria ser ensinada aos filhos dos filhos, né, quando deitasse, quando levantasse, quando caminhasse, que escrevesse no mural da porta. E essa verdade ela seria mais incisiva quando fosse ensinada através dos cânticos. Veja que nossa mente, a nossa vida espiritual, ela é reavivada com um louvor sacro. Por quê? Porque o que está em destaque é justamente as verdades incisivas da palavra de Deus, e o louvor sacro ele te aproxima mais de uma vida espiritual com Deus, de uma vida de intimidade com Ele. Em contrapartida, os louvores, né, deturpados, né, profanos, eles afastam a presença de Deus de nós. Então, por isso que por isso que é fundamental que os louvores eles tragam a doutrina e Cristo nelas, né, para que essas verdades elas sejam diariamente avivadas no nosso coração de tempo em tempo. Porque você, por exemplo, quantas pessoas adquirem mais vocabulário com música? Por exemplo, se você pegar uma letra de uma música e você só lê ela, pouco provável você vai conseguir memorizar toda a letra, a não ser que você, né, diariamente, force o seu cérebro na leitura até memorizar. Mas com o passar do tempo, você acaba esquecendo. Mas, porventura, se você ouve aquela música, aprende aquela letra através da melodia, certo? Pode se passar 5 anos. Se você evocar aquela música novamente, aquela letra vem com facilidade na sua cabeça. Então, Deus, por ter nos criado e saber como funciona a maquinária viva, saber como funciona o processo de aprendizagem, né, como é que funciona a nossa própria memória, ele sabe que um campo do nosso cérebro aprende com melodia, né, com a música, e fixa melhor as suas verdades em nossa memória. Então, nós precisamos sim dos louvores para gravar as verdades de Deus em nossa mente, porque nós estamos enfadados, naturalmente, a ignorarmos, esquecermos ou até mesmo sermos céticos e não sermos mais impressionados com as verdades da Bíblia, como, por exemplo, Deus que abre o mar vermelho. Né? Se nós deixarmos com que essas verdades sejam distanciadas de nós, e não ser trazidas também através dos louvores, nós iremos olhar com os mesmos olhos que o Israel que o antigo Israel, né? E estaremos enfadados a murmurar: ah, quem déramos voltássemos para o Egito, né? Morrêssemos no Egito, pelo menos estávamos com as nossas panelas de carne e etc. Então, esse é o meu comentário. Muito interessante, Alisson, seu comentário, porque, gente, eu estou aparecendo? Estou mostrando? Acho que Sim, estou. está aparecendo. É que para mim não está mais. Ok. É muito interessante seu comentário, Alisson, porque realmente foi a maneira que o Senhor, eu li o texto aqui, né? Foram por orientação divina expressos em cânticos, ou seja, o Senhor realmente
instruiu para que fosse ensinado em cânticos. E você citou sobre educação, né? Eu tinha citado também. Eu quero ler um texto para aqueles que talvez não conheçam, acho que alguns conhecem, ou todos, não sei, mas para garantir que no livro Educação, o senhor traz uma definição de educação, fala sobre a educação, Alisson falou que significa, né, o desenvolvimento harmônico do físico, mental e espiritual, mas tem uma outra citação muito legal que diz assim, ó, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Ou seja, o Senhor diz, a educação e redenção é a mesma coisa. Tem outros textos também falando sobre isso. A verdadeira educação, né? Nós estamos falando da verdadeira educação, da educação que o Senhor gostaria que tivéssemos. Aqui no livro Música e Sua Influência na Vida do Cristão, eu já vou passar a palavra para quem está com a mão levantada, mas eu já vou pegar o gancho aqui, com o título assim, Era ensinado nas escolas, dentro do contexto aí de Israel. Tanto nas escolas como nos lares, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebraicos e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram abertos ao seu estudo. Os principais assuntos nos estudos dessas escolas eram a lei de Deus, com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada, música sacra e poesia. Está no livro Educação, página 47. Então, a gente vê que a música fazia parte, e esse texto aqui no livro Educação, ó, eu estou aqui com o livro Educação, ele faz parte do capítulo As Escolas dos Profetas, né? Que o profeta Samuel começou ali. Então, essa verdadeira educação, o método de Deus educativo, aqui fala, né? Que o que eles aprendiam nessa escola? Sobre a lei, sobre a história sagrada, música sacra, poesias. Então, nesse capítulo aqui, as escolas dos profetas, tem várias coisas que acontecia ali, né? Trabalho manual, a gente vê depois o Senhor recebendo instruções. Aliás, a Ellen White recebendo instruções do Senhor a respeito da verdadeira educação, de como que tem que ser, do currículo, né? Toda a questão de, por exemplo, a escola Madison, que foi uma escola referência para as escolas missionárias atualmente. Então, olha só que coisa importante, né? O Senhor colocou ali também que se tivesse música sacra, poesia. Então, a gente vê a importância do entendimento educativo que o Senhor tem nisso também, né? Ou seja, está tudo interligado. Quando a gente fala de música, a gente está também falando sobre saúde, porque a música ela pode atrapalhar, contribuir para uma pessoa ficar em desarmonia no físico também, ou para ajudar no seu processo de cura. Se a gente pegar o livro A Ciência do Bom Viver, falando sobre a cura mental, a cura da alma, a gente vai ver que uma das coisas que o Senhor coloca ali como sendo curativo são os cânticos. Então, nós temos também toda essa visão de que o Senhor está trabalhando o físico, mental e espiritual, está trabalhando um todo. E como o Alisson falou mais cedo, vai estar todo em harmonia. Mais tarde a gente vai comentar sobre o vídeo do Hélio Potin, e lá ele falou muito sobre como os efeitos da música na fisiologia e que ela pode ser altamente prejudicial, né? Então, ela vai estar atrapalhando o físico, mental e o espiritual, ou seja, você todo, integral. Marcela, pode comentar? Olá, boa tarde. Feliz sábado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi. Então, o que eu queria acrescentar aqui no comentário aqui da parte do propósito, né, que a música tinha, que era um propósito santo, e aqui vai falar que a música ela servia para um propósito a fim de elevar, né, erguer os pensamentos
para aquilo que era puro, nobre, né? E edificante, despertar também na pessoa a devoção e gratidão. E aí, a Deus. E aí vai falar sobre esse contraste do antigo costume que o povo de Israel tinha para os costumes de hoje, né? Que as pessoas acabam usando esse dom que Deus deu da música, de cantar, e elas acabam exaltando o próprio eu. Não, e elas se exaltam de uma forma que elas acabam se afastando de Deus, que a gente já presenciou, talvez conhece muitas pessoas que cantavam para Deus, para louvar, agradar a Deus, e aí passaram para o outro lado, né, que é para a sua exaltação própria, a sua glória própria, né, de querer fazer sucesso, né, sai das fileiras do evangelho para fazer sucesso com a voz, com o dom que Deus deu para adorá-lo, para honrá-lo a ele, e acabam fazendo para coisas que vai desonrá-lo, né? Então é esse contraste que às vezes a gente acaba deixando o eu tomar de conta, né? Por conta de um dom que Deus deu para nós, para louvá-lo, e aí acaba fazendo totalmente ao contrário do que Deus quer, né? É isso que eu queria contribuir. Esse texto me chamou bastante atenção também, Marcela, porque a gente vê que tudo que a gente faz de errado é sempre o nosso eu que está ali na frente. Então, a gente vê o grande conflito entre o egoísmo e a abnegação, né? Leon chega a chamar de princípios antagônicos. Então, o princípio do reino de Deus, a abnegação, amor abnegado, no desejar de todas as nações. No primeiro capítulo, Deus conosco fala muito sobre isso, sobre a lei da vida, né? Que é viver para servir, viver em prol do outro. E o princípio do império das trevas é buscar a sua satisfação pessoal, é o egoísmo, é a sua exaltação, é o seu orgulho. Então, na música também nós vemos que nós sempre damos um jeito, né? Vamos falar nós como um povo, de colocar o nosso eu, de colocar a nossa vontade, seja tanto, como você citou, né, para ir cantar para si mesmo e não a Deus, quanto o nosso gosto pessoal ao ouvir, né, as músicas. Então, realmente, como diz o título, né, tinha um propósito santo. E aí a gente vê que talvez nós não estamos tendo esse propósito santo com a música, né? Exatamente. Alguém mais? Alisson, pode comentar? Eu gostaria de comentar sobre a questão da música sacra. Sumamente, eu já faz um bom tempo que eu tive um estudo com o Daniel Spencer, tem uma série dele muito ótima, ele falando sobre a música, né, o conflito, né, dos sentidos, e aí envolvendo a música, e ele diz o seguinte, que basicamente a música, ela tem o esqueleto da música, né, harmonia, melodia e ritmo. O que acontece no mundo? Eles invertem a posição desses três elementos que formam o esqueleto da música, né? Basicamente. E ele diz assim que já é provado que a harmonia ela mexe com a questão espiritual. E a harmonia, né? A harmonia mexe com a questão mental e o ritmo mexe com o corpo. Quando, em uma entrevista com Michael Jackson, quando ele era vivo, né, obviamente, perguntaram a ele como é que ele compunha as suas músicas, né? Ele disse que uma das primeiras coisas que ele fazia era trabalhar o ritmo, certo? Ele invertia. Ele punha o ritmo primeiro, a harmonia em segundo e a melodia, ou seja, a questão espiritual lá embaixo. E por que isso? Por que Satanás trabalha isso? Porque o corpo está muito relacionado ao sensualismo. E você pode ver que músicas rítmicas ou sincopadas, né, como é conhecido na linguagem musical, mexe muito com o lado sensual do ser humano. Você pode observar que música funk, outros ritmos que nos levam a dançar, naturalmente leva o indivíduo à promiscuidade, mais tarde, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Se a gente inverte essas posições, né, dando ênfase, o problema, além de inverter, é dar ênfase
as batidas e acaba e o efeito é esse resultado, né? No livro Música e o Grande Conflito, do pastor Gilberto Teis, ele é teólogo adventista, ele trouxe algumas notas aqui muito interessantes sobre a música e os seus efeitos. E ele diz o seguinte, que ele, acho que deve ter sido de alguma revista, ele fala o seguinte, na verdade ele pega falas de cantores seculares profissionais, né? E traz assim umas notas que me deixou bastante impressionado. Ele diz assim, algumas músicas como rock, jazz, blues e outras têm adentrado nas igrejas cristãs na atualidade. Seja qual for a música secular mundana, mesmo que esteja associada a letras religiosas, pode causar efeitos deletérios sobre a espiritualidade do cristão. Então tem muita gente aí que está querendo converter ritmos, né? Tendo como resultado uma experiência religiosa superficial, baseada em sensações e estimulações. Existe uma larga diferença entre estimulação e emoção saudável. A verdadeira emoção não tem nada a ver com estimulação. Infelizmente, muitos estão meramente sendo estimulados ao invés de serem saudavelmente emocionados. A emoção se satisfaz com a solenidade, mas a estimulação, como uma droga, sempre desejará uma dose a mais. Não é de se admirar o fato de muitos cristãos em nossos dias não conseguirem deixar de ser escravos de uma vida espiritual apática, morna e sem crescimento. Será que a música, com seus efeitos deletérios, poderia ter uma parcela de responsabilidade nesta atualidade? Aí ele vai, então, traz aqui algumas falas de alguns cantores seculares. Veja o que eles dizem. A música, segundo diversos estudos, pode impulsionar a mudança consciente ou inconsciente do comportamento. Isso é fundamental a gente entender, pois quer abertamente, aqui abre aspas, né, é uma fala de um cantor americano internacional, quer abertamente ou de maneira sutis, que se comunicam do consciente para o subconsciente. Os músicos sempre expressam um nível de harmonia ou desarmonia psicológica que tem dentro de si. O que ele quer dizer com isso? É que quando um músico ele compõe uma música, certo? Ele está expressando ali toda a carga emocional que ele traz, toda a questão espiritual dele. Ele simplesmente extravasa e põe na letra da música, na mensagem, né? E na melodia, né? No ritmo da música que ele criou. Só um minutinho, sai, meu, desce. E aí, quando eu e você nos pomos a ouvir esse tipo de música, toda aquela carga, todo aquele sentimento, todas aquelas ideias do indivíduo, da mentalidade dele, que é decodificada em palavras, ela vai ser absorvida pela nossa mente. E passaremos a ter a mesma mente que aquele indivíduo. Aquela carga de emoções que ele pôs será também parte nossa. Por isso que é muito perigoso. E Satanás, sabendo o efeito da música, então ele se faz uso disso, porque ele foi o arcanjo, né? Ou melhor, o cobridor, o regente cobridor no céu. Aí aqui ele conclui dizendo o seguinte: além de implicações morais para o bem ou para o mal, a música transfere os elementos da consciência do autor para os ouvintes, aquilo que eu acabei de mencionar. Portanto, pelas artes tonais haverá implicações morais. O astro do rock, Jimi Hendrix, acho que poucos conhecem, declara enfaticamente que, olha o que esse astro do rock disse: você pode hipnotizar as pessoas com a música. E quando elas chegarem ao seu ponto mais fraco, você pode pregar para os seus subconscientes o que quiser dizer. Então, você pode se fazer uso da música para hipnotizar a mente humana. Quando a mente humana estiver sob o domínio dessa hipnose, aí você pode impregná-la com as suas ideias e as pessoas aceitarão naturalmente aquilo ali. Sumamente o que é hipnose? É uma mente sob o comando da outra, e isso se dá quando o lobo frontal, né, que é onde acontece a tomada das decisões, ela é apagada.
e o indivíduo, e é acionada a área emocional do indivíduo, né? Que é nessa região aqui atrás. E aí o indivíduo ele fica vulnerável a quem está sob o domínio. Basicamente, isso é hipnose. Então, o Satanás, a gente pode ser hipnotizado através de músicas, e aonde o diabo ele pode, então, nos doutrinar com os seus ensinamentos. Então, essa é uma arma muito fatal nas mãos de Satanás, e a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque dentro das nossas igrejas, também, esse tipo de música tem adentrado. Uma música onde há uma repetição de notas frequente, certo? Ela pode induzir na nossa mente a hipnose, ela pode apagar o lobo frontal, acionar o lobo das emoções, e aí você fica sob o domínio daquela mente, né? Ou daquela informação que está sendo transmitida através da música. Esse é o meu comentário. Muito bom seu comentário, Alisson, porque você citou sobre o lobo frontal, e eu quero já pegar aqui um gancho nesse assunto. O lobo frontal, leitores, é essa parte aqui da frente, e ela é determinante na nossa espiritualidade, que é exatamente onde a gente toma decisão, a parte de moralidade, espiritualidade. Então, entender isso é muito importante, porque quando a gente começa a estudar sobre as reformas que o Senhor nos deixou para que vivemos, para que possamos viver de acordo com a sua vontade, com o seu poder, recebendo a justiça de Cristo, que foi o que a gente estudou no último livro, né? A fé e obras e estudos sobre a fé, porque tudo isso que estamos citando aqui não é para pegar e, olha, vou tentar viver tudo isso aqui, mas para ir a Cristo e reconhecer quem somos, a nossa pequenez, a grandeza dele e pedir para que a vida dele santa possa ser a nossa também, porque somos novas criaturas. E aí, nele, nós passaremos a realmente poder viver a adoração, a reverência de acordo com a vontade dele, reconhecer a sua grandeza de acordo com a vontade dele. Eu estou tentando sempre trazer esse ponto aqui para vocês, porque quando a gente começa a estudar sobre assuntos de reforma, música, vida no campo, alimentação, às vezes a gente tende a esquecer algumas coisas. Mas eu gosto de dizer assim, ó, que Jesus é a verdade, um círculo, e que existe todas as outras verdades em volta, sabe? Pegando o círculo central. Então, em Jesus, tudo isso pode ser feito. Mas, voltando agora para o lobo frontal, essa é a parte frontal realmente do cérebro que é determinante para a espiritualidade. Então, quando a gente vai estudar sobre alimentação, sobre uso de drogas, sobre música, a gente vai ver que essa parte ela é afetada grandemente, a parte que é realmente afetada. E lá, né, em Apocalipse 22:4, diz assim: contemplarão a sua face, nas suas frontes está o nome dele. E quando a gente vai estudar sobre essa questão da fronte, a gente sabe isso em profecia, que é sobre a parte de entendimento, de caráter. Na verdade, o Senhor quer implementar o caráter dele, santo, puro em nós. E se o lobo frontal está sendo atrapalhado, então esse processo de mudança de caráter está sendo atrapalhado. Por isso não dá para dizer que a música é neutra, que a música não importa. E quando a gente está falando de música, a gente está citando ritmo, melodia, harmonia e letra. Nós não estamos citando apenas letra, né? Tem músicas que são apenas os instrumentos, mas que, por exemplo, Hélio Coutinho, mesmo no vídeo que eu deixei lá, ele conta alguns casos que aconteceram onde estava apenas sendo a parte principal era ali instrumental e pessoas foram afetadas. A gente sabe que vai afetar também o nosso físico, a mente. E então
entender essa parte do lobo frontal é muito importante, porque quando a gente, por exemplo, uma coisa que não é música, mas que afeta o lobo frontal, açúcar afeta o lobo frontal, cafeína, drogas. Então, a música também tem esse poder de afetar o lobo frontal. Então, é importante a gente ter isso em mente. Eu tenho uma apostila, eu tenho ela provavelmente em PDF, eu vou mandar no grupo, essa apostila aqui. Lobo frontal, a coroa do cérebro, ele é do Dr. Neil Niggli. Esse é a parte do capítulo 12 do livro, Uma Prova Positiva. Enfim, o pastor Cyril Biasi, ele estava com as apostilas dessa. Eu tive acesso aí há alguns anos, mas eu acho que eu estou em PDF, eu vou mandar no grupo para vocês, porque tem uma parte nessa apostila que fala sobre música, tem outra parte que fala sobre alimentação, drogas, e isso que o Alisson falou sobre essa questão de ser como se fosse realmente uma hipnose, e é uma hipnose, é muito importante a gente entender isso, porque está afetando o nosso poder de decisão, o nosso discernimento. Então, a gente precisa se atentar que realmente é algo real, a música está nos afetando. Se no nosso meio está tendo músicas com rock, com samba e com um monte de outras coisas de origem duvidosa, a gente precisa saber que nós estamos sendo afetados. A gente não pode, a gente vai comentar aqui sobre música. Toda vez que você ouvir uma música rock lá, que está sendo com frequência, na igreja mesmo, dentro da igreja, nós não estamos falando de igrejas evangélicas, estamos falando do nosso povo, estamos falando nós, né? Infelizmente, nós estamos sendo afetados, mesmo que nós não estejamos atentos, mesmo que você não perceba, porque aquilo ali está afetando nosso lobo frontal, está tendo foco nas emoções, e assim, quando a gente se acostuma com certos estímulos, você é tentado a ser estimulado com outras coisas. É igual na alimentação. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um tratamento para uma pessoa que usa drogas ou nicotina, né? O que a gente faz? Uma das coisas que a gente já faz, olha, o café, você tem que tirar o café, porque o café é estimulante. O açúcar, porque um estímulo vai levar a outro estímulo. Então, eu estou sendo educado, né? Eu estou sendo educado a estar nessa condição. Então, a gente precisa ter essa visão ampliada espiritual, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, não, quando o decreto dominical for, eu vou ficar do lado do sábado, eu vou ficar do lado da verdade, da lei. Mas se a gente está sendo vencido por coisas hoje, como que a gente vai? A gente precisa ser mais realista. E mais, quando se fala sobre esse grande conflito em relação à lei de Deus, nós estamos sendo doutrinados hoje, agora, nós já estamos sendo educados. Entendeu? Então, essa parte, por exemplo, do ser de Deus, ela é um ápice, é um momento ali de foco, só que já está acontecendo toda a parte de educação falsa, de indústria alimentícia causadora de doença, toda a parte de, enfim, todos os meios que Satanás usa para oferecer a falsidade, a mentira, porque Deus sempre tem todas essas coisas. As verdades, as reformas. Então, do outro lado, nós temos também a contra-reforma, né? Então, se nós temos músicas que devem ser sacras, tem também as outras. Se tem o tipo de alimentação, tem também outra. Então, assim, nós já estamos sendo educados. Então, o sistema papal, por exemplo, é um sistema, é uma maneira de enxergar a vida, é uma cosmovisão. E tudo isso está acontecendo na nossa mente. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. É interessante que eu nem ia nem comentar sobre esse aspecto, mas o comentário do Alisson me fez lembrar, e eu acho que é importante lembrar disso. Alisson?
Aliás, só um minuto, leitores, não percam a oportunidade de comentar, tá? Eu sempre falo para vocês, olha, o estudo dos livros passa muito rápido. Vai passando, a gente vai comentando, passou semana, duas, três, daqui a pouco a gente vai finalizar esse livro, vai ir para outro livro. Se você tem um comentário, mas não quer citar em áudio, deixa no chat que eu vou ler já já também. Mas se quiser, levanta a mãozinha, eu passo a palavra para você. Alisson. Vale lembrar que não necessariamente é necessário ter uma letra, porque a letra ela traz a mensagem, mas a influência sobre nós, ela pode acontecer unicamente apenas pela melodia, sem que haja uma voz, sem que haja uma letra cantada. Quando nós pegamos aqui o exemplo de Saul, quando o espírito maligno se apossava de Saul, o que Davi fazia? Ele apenas com a sua harpa expulsava o espírito imundo. Então, as pessoas acham que para serem influenciadas é necessário ter a letra. Não necessariamente. Apenas a melodia, e ela pode estar sendo empregada de forma equivocada para fins destrutivos, né? E ela pode também ser uma arma para a destruição da mente humana, entende? Então, outra coisa que eu queria mencionar também era só justamente a questão da letra, né? Da música. Certa vez, a cantora Paula Fernandes, ela deu uma entrevista. Eu acho que alguns conhecem, né, quem é Paula Fernandes. É uma cantora secular do mundo sertanejo, né, sertanejo romântico. E aí, ela entrevista um programa de São Paulo. Ela disse que as músicas que ela compõe, eu não lembro se exatamente todas, mas as músicas que ela compunha, ela disse que era o guia, o espírito, que era o guia espiritual dela, né, um espírito que a inspirava a escrever as letras, né? E ela diz assim que tem, eu vou até depois mandar aqui o link para vocês verem, certo? Ela diz assim que existem frases, trechos da música que ela não entendia o significado, mas o espírito mandava que ela colocasse, que ela escrevesse aquela letra. E aí você se pergunta, né? Qual a finalidade de Satanás inspirar uma mulher a escrever frases que ela nem mesmo entendeu o significado? Você não precisa entender o significado para poder ser influenciado. Já é provado cientificamente de que você pode ser influenciado pela mensagem mesmo que você não entenda o significado dela. E aí eu estava pesquisando, né, fazendo uma busca nas letras que ela escreveu, né? Ela não, né? O espírito a inspirou a escrever. E tem uma música que ela diz assim, foi um grande sucesso, diz assim: vai se entregar para mim como da primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. A gente já vê aí uma relação sexual entre um homem e uma mulher de maneira implícita, né? Aí logo em seguida ela diz assim: sou pássaro de fogo que canta ao teu ouvido. Então ela se intitula, ela emprega a figura de pássaro de fogo a ela mesma. E se eu perguntar a vocês, quem aqui já viu um pássaro de fogo? Literalmente, alguém já viu um pássaro de fogo? Eu acredito que ninguém já viu um pássaro de fogo aqui, né? Se alguém já viu, me diga aqui nos comentários, por gentileza. Não existe pássaro de fogo. Na verdade, ela evocou uma figura da mitologia grega, certo? Que é a fênix. A fênix ela é muito conhecida na mitologia para quem a possui vida eterna. Porque a fênix é um animal, é uma ave, que tem a capacidade de renascer das cinzas. Tipo, ela envelhece, e quando ela está no estado quando ela está nos seus últimos dias, o que acontece? O próprio corpo pega fogo, e aí, no que ela se torna cinzas, ela renasce das cinzas novamente. E reza a lenda que quem possuísse esse pássaro possuía vida em si, vida imortal, nunca morreria. É interessante que essa figura ela aparece no entretenimento da televisão, né? Na saga Harry Potter tem um filme da série que é Harry Potter e a Ordem da Fênix.
Então, quem possuía essa figura mitológica, ela já aparece no segundo filme da série, Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, ela emprega. Então, imagine, então, o que acontece? Quem está cantando essa música está evocando a doutrina do espiritismo, de que possui vida em si próprio, a mesma promessa que foi prometida a Eva no Éden, que se ela desobedecesse à estrita ordem de Deus, ela mesmo assim obteria vida eterna. E essa, em verdade, está sendo propagada através das músicas seculares de ideias espiritualistas. Então é muito perigoso. Aí eu já presenciei adventistas discutindo com relação se pode ou não ouvir música secular. E aí, certa vez, uma irmã, ela questionou o pastor, porque ela curtia as músicas de Paula Fernandes, né? Qual era o problema em ouvir a músicas seculares? Aí o pastor, infelizmente, né, guiado por Satanás, endossou o gosto da irmã. Disse que não havia problema algum, porque a música só falava de amor, porque se fosse assim, deveríamos rasgar o livro de Cantares de Salomão, porque ali não menciona Deus, né? É uma declaração, segundo ele, de Salomão para sua amada. Então veja o absurdo até onde chega quando a mente está impregnada das ideias do diabo, certo? A ponto de empurrar as pessoas a acreditar que não há problema desde que a letra não tenha maldades, né? Mas veja a estratégia de Satanás. Inspirou aquela mulher a escrever frases que nem ela mesma entende para influenciar o povo a crer em verdades da Bíblia. Como aqui foi mencionado, os cantos tinham um santo propósito. Na página 19 diz assim que intelectos santificados tiravam do tesouro de Deus coisas novas e velhas, e o Espírito de Deus se manifestava na profecia e no cântico sagrado. Então, uma mente santificada, ela é capaz, certo, pela guia do Espírito Santo, tirar verdades da palavra de Deus, coisas velhas e novas, da mesma passagem. Quantos e quantos pregadores conseguem, têm a habilidade, dada por Deus, obviamente, não dele mesmo, de pregar o mesmo sermão, só que trazendo novas verdades de uma mesma fonte? E isso, muitas vezes, é devido a uma mente que é santificada pelo cântico sagrado. Então, o objetivo de Satanás é nos afastar de Cristo, que é a separação de Cristo, é morte e destruição eterna. Então, tomemos cuidado com algumas ideias que são propagadas de que não há problema algum, tá certo? Porque homens com habilidades artísticas estão sendo inspirados por Satanás para justamente, como disse Cristo, se possível, enganar os próprios eleitos. Esse é o meu comentário. Muito bem, muito bom o comentário. A gente deve ficar atento, né? É por isso que a gente precisa, vou falar uma frase aqui que a gente fala e ouve constantemente, né? Que a gente precisa ser bereano, né? Eu acredito que a iniciativa de estudar por si mesmo as coisas realmente faz uma total diferença, é essencial para a gente conhecer o que é a verdade, porque eu realmente posso perguntar às pessoas aqui, né? Estamos dividindo aqui vários comentários, mas cada um de vocês aqui individualmente, eu, Alisson, que acabou de comentar, todos os outros, vocês precisam ter iniciativa na verdade, ouvir o que o Senhor já está chamando, né? Porque o Senhor está nos chamando constantemente para aprender, para ser regenerado, para ser purificado, para ser ensinado. Então, cada um de nós precisa ouvir essa voz a cada dia para ser educado, para estudar por si mesmo, né? O Senhor nos ensinando individualmente, porque eu posso até ouvir o que uma outra pessoa fala, mas o Senhor, quando Ele é o nosso ensinador, o nosso educador, nós pessoalmente
isso faz uma diferença. Então, não importa se um líder vai falar uma coisa ou outra. E é claro que os estudos, as coisas, os sermões são importantes, a nossa mente vai sendo. Mas tem um momento que a gente precisa ir lá. Eu quero saber o que é a verdade. O que é a verdade? Eu vou até o Senhor, eu me ajoelho, eu falo, Senhor, está chegando aqui várias informações sobre música. Um fala uma coisa, um fala outro. Tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. Eu já vi texto assim, eu já vi texto ali, desse jeito. O que que é a verdade em relação a isso? Só que espere o Senhor falar, né? Eu acho muito interessante que quando Jesus foi levado a Pilatos, eu acho assim extraordinário, a Leon White comentando no Desejar de Todas as Nações. Aquilo ali, para mim, é muito fascinante. E tem um momento que é dito, né, que o Espírito Santo estava trabalhando na vida dele, inclusive a esposa teve sonho, né, e falou para ele. Então, eles tiveram uma experiência espiritual ali, e que ele muitas vezes foi, por muito pouco, ele não ouviu realmente o clamor ali do Espírito Santo e se entregou a Jesus, mas o orgulho não deixou. Mas tem um momento que diz assim, Jesus estava conversando ali com ele e foi mencionado sobre a verdade. E aí Pilatos diz assim: o que é a verdade? Eu acho assim aquilo ali extraordinário, porque Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. Só que ele não esperou a resposta. É dito lá, ele não esperou a resposta. Com aquela confusão, com aquilo tudo ali, ele já leva Jesus, enfim, faz um processo lá que foi feito depois. Mas eu achei ali aquilo muito impressionante, porque ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Imagina se Pilatos tivesse ouvido, né? Mas é esse o senso que a gente precisa ter. De ser bereano, a gente fala tanto, tanto, tanto em ser bereano. A gente ouve tanto isso. Pode lembrar aí, todas as vezes que vocês ouviram isso, desde que vocês entraram na igreja, ou tiveram, mesmo que tiver nascido na igreja, né? Mas quando começou a ter uma experiência mais profunda com Jesus, a gente ouve isso direto. Só que se isso não fizer realmente parte da nossa vida, nós vamos é, pegar ideias de outras pessoas que estão erradas, porque a gente não deixou que o Senhor fosse o nosso ensinador. O Senhor fala assim: aprendei de mim. Então, essa ideia, muitas vezes equivocada, de ouvir demais a liderança e não buscar por si mesmo as coisas, isso para mim é um dos grandes erros hoje, porque eu vejo, por exemplo, na minha experiência, eu conheci a igreja com 17 anos. E todas as principais coisas que o Senhor fez na minha vida, assim, que a gente olha assim, poxa, era desse jeito e passou a ser assim. Todas as grandes coisas que o Senhor fez foram coisas que foram estudadas individualmente, a maior parte delas. Não foi coisas através de sermões, não foi coisa através de aconselhamento pastoral, não foi. Foi coisas assim que o Senhor foi ensinando ali no estudo pessoal. Então, é muito importante a gente ter esse senso de deixar o Senhor nos ensinar individualmente. Alguém quer comentar? Alisson, está com a mãozinha levantada, pode comentar. Eu gostaria de comentar com relação ao orgulho que tu falou. A gente não ignora o fato de que, porque para algumas pessoas é tão difícil receber a verdade, porque o ambiente é que está formando aquela mentalidade, né? Aquilo que vê e principalmente aquilo que ouve, como a gente está tratando aqui sobre música, né? É que está formando a mentalidade daquela pessoa. Então, torna a pessoa mais resistente à verdade, né? Se Deus nos diz pela sua palavra que é uma das formas de gravar em nós a sua verdade, em contrapartida a isso, Satanás utiliza para afastar as verdades do nosso coração e, consequentemente, tornar-nos orgulhosos e mais resistentes à verdade. Você deu o caso aí de Pilatos, né, que por pouco ele não ouviu dos lábios de Jesus o que era a verdade, porque ele teve o interesse, o desejo do coração em conhecer o que é a verdade. Mas aí o Espírito de Profecia, tratando sobre a situação, diz que
a voz do povo lá fora, Satanás agitou o povo lá, né? Fez com que ele voltasse a mente para as questões que estavam a ser decididas, né? As questões políticas que estavam ali envolvidas. Então, o ambiente estava proporcionando para que ele rejeitasse do que é a verdade, né? E sabemos que a filosofia romana ela está impregnada hoje na nossa sociedade. E sabemos que a cultura helenística ela traz também consigo os cânticos gregos romanos, né? E ele consumia esse tipo de conteúdo, obviamente, né? E a mentalidade dele estava sendo trabalhada por Satanás através da sociedade, através da filosofia, através da música greco-romana, para que quando a verdade lhe fosse apresentada, ele fosse resoluto em resistir à verdade. Veja que ele estava diante do Criador, né, dos céus e da terra, privilegiado a ouvir da boca do próprio Deus o que era a verdade. Mas o orgulho a mentalidade que havia sido formada nele através da filosofia a qual ele foi educada, fez com que ele rejeitasse em esperar, em ouvir o que é a verdade. E assim pode estar sendo nosso. Deus está preservando a nossa vida por mais tempo para que possamos entender o que é a verdade. Mas sabemos que esse mundo não vai muito longe e o tempo de graça está para se encerrar, né? Então, por isso que precisamos, mais do que nunca, volvermos aos estudos da palavra de Deus, dando ênfase, né, ao assunto que é música hoje, e entendermos que Satanás, como a irmã White ela deixa claro no livro Eventos Sinais, que a música seria como laços, né? E o objetivo dele é controlar a mente dos adoradores, para afastar de nós as verdades para este tempo. Esse é o meu comentário. Muito bom seu comentário, Alisson. E já fazendo uma conexão com o que você comentou, eu deixei uns textos aqui no chat, pessoal. Seria bom vocês lerem. Eu quero ler aqui para vocês. Ó. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros, mente, caráter, personalidade. 107. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo assunto que o adversário das almas possa sugerir. Cingindo os lombos do vosso entendimento, diz o apóstolo Pedro, sede sóbrios, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Também do mesmo livro, mesma página. Diz Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escolhi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. E é interessante que a música de Deus, né, ela sempre tem a palavra, que é a maneira que o Senhor colocar na nossa mente. Os nervos do cérebro que comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar sua vida íntima. O que quer que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso diminui a força dos poderes vitais. E o resultado é o amortecimento das sensibilidades da mente, que era o que a gente comentou sobre o lobo frontal, sobre a mente. Luciana disse assim, acho que foi quando ela estava comentando, não sei. Nunca tinha pensado sobre a música secular romântica nesse sentido do comentário sobre essas coisas espirituais que não se discernem. Léo Barros diz o seguinte:
Paulo diz para orar e cantar com o espírito e com a mente. 1 Coríntios 14, 15. A profetisa do Senhor também esclarece a cantar com espírito e entendimento. Mensagens Escolhidas, 1986, volume 3, página 335. Podemos entender assim que a adoração deve ser um evento intelectual e emotivo e realizada de maneira a utilizar tanto o espírito, sentimento e emoção, quanto a mente, razão, raciocínio, vontade, discernimento, verdade. Além disso, as emoções devem estar sob o controle da mente. 1 Coríntios 14, 32. A palavra de Deus explica por que a adoração deve ser desse modo, João 4, 24, pois Deus é espírito, ou seja, não possui corpo físico ou de matéria, por isso devemos efetuar uma adoração intelectual e com emoção. Quando adoramos a Deus em espírito, emoções e verdademente, entramos numa conexão tal com Ele que experimentamos transformação pessoal. Portanto, a adoração não é algo centrado em nós, mas em Deus. Sim, exatamente. E a gente vê, quando a gente pensa sobre as faculdades inferiores e superiores, né? As inferiores sempre devem estar sendo controladas pelas faculdades superiores, né? Deixa eu ver aqui. Tem ainda um último parágrafo que fala algo legal sobre os jovens. Eu vou comentar logo o texto e depois eu passo para o Alisson, que é a parte de relembrar as histórias do passado. E eu quero que vocês notem uma coisa interessante, é que Ellen White vai fazer uma ligação com a natureza, e lembrando sobre a verdadeira educação, que sempre está ligado com a natureza também. A viagem a Jerusalém, daquela maneira simples, patriarcal, por entre as belezas da primavera, o esplendor do verão ou a glória de um outono amadurecido, era um deleite. Olha só que interessante. O último parágrafo do livro, tá, pessoal? Com ofertas de gratidão vinham eles, desde o homem de cabelos brancos até a criancinha, a fim de se encontrar com Deus em sua santa habitação. Enquanto viajavam, as experiências do passado, as histórias que tanto idosos como jovens ainda amam tanto, eram de novo contadas às crianças hebreias. Eram entoados os cânticos que os haviam encorajado na peregrinação no deserto. Os mandamentos de Deus eram recitados em... como que é esse nome? Em cantochão. Como? Não entendi aqui, pera. Vou passar, gente, não entendi essa palavra. Em combinação com, enfim, eles estavam recitando, né? Em combinação com as abençoadas influências da natureza e da cordial amizade, fixavam-se para sempre na memória das crianças e dos jovens. Uma coisa que eu gosto de notar é que a música fazia parte, mas ela sempre fazia parte de um contexto. Ele sempre estava relembrando as histórias do passado, ele sempre estava com o objetivo de educar os filhos, de relembrar as coisas do passado, de mostrar como que Deus agiu antes. Então, é algo realmente educativo, como a gente já citou. Leitores, a gente está indo para o final. Se vocês tiverem um comentário sobre o vídeo do Hélio Coutinho, aí vocês fazem, tá? E aí a gente vai finalizar. Daqui a pouco eu vou comentar depois do Alisson, mas se tiver, já levanta a mãozinha. E deixa aqui no chat se vocês conseguiram assistir o vídeo. Alisson. Eu acho interessante que, quando eu vou olhar aqui para ver quem que está como levantar, só é eu, o Jussi. Mas tudo bem, vamos lá. Eu só queria fazer um comentário com o que você leu sobre Salmos, né? Só ressaltando que ali eram cânticos, né? E veja que uma verdade incisiva a ser gravada em nossa mente. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, era uma verdade que estava sendo cantada. As melodias se perderam, né? Restaram as letras. Então, para você ver como Davi ele entendia quão necessário era e fundamental o uso dos louvores, né? Das músicas, dos hinos, que deveriam gravar essas verdades
no coração. Ele sempre cantava isso. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Eu lembrei de uma coisa muito legal, inclusive essa semana que vem a gente vai estudar sobre e próxima sexta a gente vai comentar. Eu acredito que esses cânticos, né, que principalmente Davi, ele criou ali, veio depois da reforma de música que o profeta Natan deu, né, que Deus deu através do profeta Natan. Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 3 e o vídeo educativo vai ser do pastor, como que é o nome do pastor que fala sobre música na Bíblia, gente? Do êxtase, Cristãos em Busca de Êxtase, Vanderlei Dornelles. Semana que vem eu vou mandar o vídeo dele falando sobre a música assim na Bíblia. Eu acho excelente. Então, estejam atentos ao vídeo que eu vou mandar da semana, porque próxima sexta nós vamos comentar sobre ele. O vídeo dessa semana, que eu já vou fazer os comentários finais, enquanto vocês decidem comentar, os efeitos da música no corpo eu tinha mandado lá no grupo, tá, pessoal? Hélio Coutinho, que ele fala bastante sobre a fisiologia, e ele tem falado sobre a música e a fisiologia, os efeitos, né? O título, os efeitos da música no corpo. Alguns pontos que eu destaquei aqui, eu quero comentar, só citar para vocês que foi destacado no vídeo. Ele fala sobre a questão do sistema nervoso, como é afetado de fato com músicas que não produzem melodia, mas que são apenas ruídos, e aí ele cita, né, a bateria, as síncopes. Ele fala também sobre a altura da música, né? Sobre a altura enfim, de música, de ruídos, que tem um certo ponto de altura que incomoda o nosso corpo, que o nosso corpo já entra em estado de estresse. E que a música rock causa bastante isso. Lesiona e mata células. Então, é possível matar células, é possível realmente ter ali um prejuízo físico mesmo com os efeitos da música, assim como por exemplo, da alimentação. E aí ele cita, né, um pouco sobre a questão do ritmo, melodia e harmonia, mas outra coisa que eu quero destacar que ele cita é que a música ela pode ser viciante, assim como drogas, né? Assim como drogas, assim como alimentos. Então, o Alisson comentou mais cedo sobre a questão de ter essa hipnose, esse é realmente o efeito que uma música pode afetar a nossa mente, né? Então, a gente pode viciar naquele tipo. Então, foi feita uma pergunta lá no vídeo que eu achei interessante. Aí, uma pessoa perguntou assim, mas por que que a gente pode ouvir uma música, mesmo que ela esteja causando um prejuízo, mesmo que ela tenha ruídos, ela não seja harmônica e o nosso corpo está sentindo diferença, por conta desses hormônios que são liberados. Então, por exemplo, uma pessoa quando ela usa drogas, embora a droga seja prejudicial, mas a liberação de hormônios, neurotransmissores, como, por exemplo, a questão da dopamina, por exemplo, nós começamos a nos viciar naquilo ali. Então, é liberado, né? E principalmente porque a música vai agir bastante na emoção, então é liberado esses hormônios que vão também causar esse ciclo de repetição. E aí a gente sempre vai querer voltar a ouvir. Então, assim, é um conflito, é muito difícil, por exemplo, você se acostumar a ouvir um tipo de música e você parar. Então, realmente é pelo poder de Cristo na nossa vida que a gente vence qualquer coisa, né? Seja música, seja alimentação, seja outras coisas de estilo de vida. Então, ela pode ter algo realmente que é muito poderoso a ponto da pessoa ficar viciada
e entra nesse êxtase. Eu vou contar uma história para vocês, para a gente finalizar, que eu fiquei muito impressionada. E se a gente notar em outras situações, vocês devem ter percebido. Quando eu fiz a viagem de Campo Grande, MS, para cá, para Aracaju, eu vim de ônibus. Foi uma viagem muito longa. E tinha uma senhorinha evangélica que ela veio de Campo Grande até, ela ia até Alagoas, ou seja, eu para primeiro, né, em Sergipe para depois ir para Alagoas, ou seja, ela veio toda a jornada, né, da onde eu saí até onde eu desci. E ela é evangélica e ela estava com um sonzinho, sabe, daqueles que o pessoal tem assim. E foi muito interessante porque ela ouvia umas músicas evangélicas bem emocionais, assim, bem emocionais, daquelas bem emocionais. E numa certa altura que estava incomodando as pessoas, né? Mas o que eu notei é que, apesar de ela achar que estava tendo um momento muito espiritual, porque ela cantava com a música, junto com a música. Eu percebi que havia ali um êxtase mesmo, era como se fosse uma hipnose, porque parecia que ela precisava daquela música ali. Então, o próprio discernimento dela foi afetado, a ponto de o motorista depois ter que falar com ela, para não utilizar o som assim dessa maneira, estava perturbando as outras pessoas. Só que é muito impressionante, por exemplo, como que uma pessoa cristã ela é capaz de fazer algo assim e ela não perceber. Parecia que o discernimento da pessoa estava sendo afetado muito, sabe? E parecia aquela coisa assim, nossa, adoração, aleluia, Deus. Mas a gente vê que era uma música muito emotiva. Não eram hinos que estavam realmente edificando a ela e havia algo sendo afetado fisiologicamente. A mente estava emboltada, era uma música mais voltada mesmo para como se tivesse ali aquela repetição, aquela hipnose mesmo. Então, eu fiquei assim, claro, eu já vi outras pessoas fazendo isso com a música, mas eu fiquei muito impressionada ao observar de perto como que uma pessoa pode ser tão afetada assim, sabe? Foi muito impressionante para mim e ver assim de perto, mas a gente vê isso, esse êxtase através da música no meio cristão, essa procura pelo sentir, pelo olha, Deus está falando, mas na verdade não é que Deus está falando, são as emoções que estão afloradas, né? Então, eu lembrei disso agora. Deixa eu ver os comentários para a gente finalizar. Ronaldo comentou assim: eu já tinha assistido há muito tempo quando saiu no Terceiro Anjo, não assisti essa semana, mas que bom que conhece o vídeo e já assistiu. Alisson, então o jeito mesmo é ir ao campo, pois nossa sociedade está nesse estado de poluição sonora. Em todo canto é música alta e estridente. Alisson, você falou exatamente a grande solução de Deus para nós, né? A vida no campo é um meio que Deus tem de fazer-nos vivermos as outras reformas. Você olhar para a verdadeira educação, no campo. Alimentação, reforma de saúde, melhor feita no campo. Música, como você citou aí, no campo. Tudo é no campo, gente. É o melhor lugar para viver as reformas. Vestuário simples, o que mais combina é no campo, né? Tanto que as extravagâncias de vestuário sempre estão mais relacionadas na cidade. Luciana comentou assim: eu escutei o vídeo, nos mostra como o nosso sistema nervoso cerebral, através dos neurônios e sinapses, tem conexão e ligação com tudo em nosso corpo. Deus é muito grandioso por tudo que criou e cada coisa com sua complexidade. Graças ao Senhor, né? Bendito seja o Senhor por tudo isso.
Leitores, algum outro comentário para a gente finalizar? Gente, aqui vai ser um novo dia, né? Deixa eu ver, a Alisson tem um último comentário e a gente finaliza. Deixa eu Tirou. só fazer aqui falar do chat, Alisson. Marcelo diz o seguinte: muito bom, não entendo muito deste tema, mas estou aprendendo. O Senhor vai te ensinar a cada dia, e quando a gente finalizar o estudo, vai estar mais claro para a sua mente. Alisson? A diretora do clube teve em Terra Nordestina, teve aqui na minha cidade, só não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Pois é, tá vendo? É, estive perto aí de você, da Sayonara também. Tem uma outra leitora que é aí de Pernambuco, Alisson, que eu não sei se é perto de Caruaru, mas fiquei surpresa que tem outras pessoas aí de Pernambuco, né? Mas quem? A Drica. A Drica. Marta também é pernambucana? Olha, não sabia não. De onde que você é? A gente vai finalizar agora. Ô, Alisson, eu queria saber se você pode fazer a oração. Ó, a Marta é Sim, de posso. Gravatá. É Nossa, perto, é né, perto. de Caruaru. Sim, 30 minutos. Eu passei por Caruaru, Bezerros, fui para Sairé. Alisson, pode fazer a oração. Ok, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por quão grande privilégio é de nos reunirmos, apesar de estarmos tão distantes, né, um dos outros, mas o Senhor nos aproxima através da internet, através principalmente da tua palavra, que é o que é o foco principal, né, que é o motivo de estarmos aqui, para estudarmos essas verdades que são tão incisivas e que precisamos realmente de um conhecimento não teórico também, mas de um conhecimento experimental dessa palavra, para que a nossa vida esteja em contínuo progresso, em contínua santificação, para o louvor do teu nome, porque essa é a finalidade de estarmos ainda neste mundo, de permitir com que a glória do Senhor se revele através das nossas vidas. E glorificar a Deus nada mais é do que manifestar o caráter do Pai em nossa própria vida. Queremos te agradecer pelo estudo que o Senhor conduziu, pelas verdades deixadas com relação a esse tema sobre a música. Muitas mentes estão confusas, perdidas, outras até mesmo ignorantes quanto a essas verdades que precisam ser apresentadas para que os enganos sutis de Satanás também não venham a enredá-las. Porque o objetivo do inimigo de Deus é distanciar a mente dos adoradores daquele que merece unicamente a nossa adoração. Perdoa-nos, dá-nos a tua paz nessa semana que se inicia, que para nós é totalmente desconhecida, mas que nos colocamos em tuas mãos, crendo que o Senhor guardará-nos durante a semana de todo o mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Leitores, não saiam, vamos tirar a nossa foto. Ah, pode deixar Vamos apagar, tirar. desligar aqui a câmera. Liguem as câmeras, pessoal. Pega aí o livro. Ó, semana que vem vamos estudar o capítulo 3 com o título. Deixa eu pegar aqui, ó. Título: As características da boa música. Vamos avançar. Pessoal, só deixa eu ligar aqui a luz. Aqui estava. Alguém mais vai aparecer na nossa foto? Deixa eu encerrar aqui, pessoal, a gravação.